E aí, meus amados, meus queridos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Shalom, Yeshua. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Eu espero que vocês escutem esse vídeo até o fim, pois eu quero falar algo muito importante para vocês, sobre algo muito importante para vocês. E o que eu tenho para falar hoje é meio polêmico, mas é muito importante. E eu quero falar sobre prosperidade. Cara, uma coisa que nós temos vivido nessa época é muitas teorias, muitas questões. Eu quero falar aqui sobre algo que biblicamente é o que é correto, né? Muitas pessoas seguem coisas, tradições. Hoje em dia a gente tem muita coisa, coaching e isso e aquilo, mas eu quero dizer algo para você, querido. Nada é mais esclarecedor, nada é mais importante do que a palavra de Deus. Muita gente, por causa da falta de conhecimento bíblico, elas sofrem, elas perecem, elas ou não, né, dentro daquilo que acontece no seu contexto do dia a dia, elas acabam se perdendo e acabam falando coisas que na verdade não são reais. O que seria a prosperidade? Gente, prosperidade é um sucesso, ou seja, é algo que você faz com louvor. Um dos pensadores reformadores disse assim, que a pior coisa que existe é você obter sucesso naquilo que não provém de Deus. Ou seja, você prosperar naquilo que você pensa que está certo, você pensa que está no caminho certo, você pensa que está ok, mas na verdade você está no caminho contrário daquilo que era a vontade de Deus para a sua vida, né? Porque a gente tem um péssimo pensamento de que a prosperidade é sinal de que Deus me abençoa, é sinal de que eu tenho, né, meu Deus, como as palavras somem na minha boca, Jesus Cristo, que eu tenho o aval de Deus, ou que eu tenho a alegria de Deus na minha vida. Hoje em dia as pessoas acham que prosperidade é que Deus está te dando tudo isso que você tem, ou Deus está entregando para você porque você está fazendo tudo corretamente. Quero dizer para você que nada do que nós temos na nossa vida a gente deve atribuir ao nosso próprio braço, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente recebe, tudo que vem para nós deve e vem da parte de Deus. Se nós acordamos, se nós temos condições de fazer o de acontecer, é porque Deus nos deu essas condições. Porém, existem pessoas que realmente prosperam, existem pessoas que têm condições, existem pessoas que de repente estouram, fazem sucesso, né? E tem aquelas pessoas que não. Mas isso quer dizer então que Deus não está com aquelas pessoas que não fazem sucesso, ou que Deus não está com aquelas pessoas que aos nossos olhos prosperam, tem um carro bom, tem uma casa boa, tem isso, tem aquilo? Não. O que significa, querido, prosperidade? Prosperidade é você ter sucesso naquilo, em alguma coisa, né? Mas existem sucessos que são mundanos, ou que são à vista das coisas do mundo, e existem sucessos ou prosperidades que são exatamente aquelas dádivas que Deus entrega para nós. E as dádivas que Deus nos entrega, as dádivas, a prosperidade correta, biblicamente, é aquela prosperidade da qual você anda segundo a vontade de Deus e anda aonde Deus deseja que você esteja. Eu quero que você entenda, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade não é carro bom, não é casa boa. Prosperidade é você ter sucesso nas coisas, no nosso caso como cristãos, é ter sucesso nas coisas de Deus. Pode ser que você tenha uma casa boa, uma empresa boa, pode ser que você tenha um carro bom, pode ser que seja um sucesso perfeito. Só que às vezes você está tendo tudo isso, mas não está vivendo o propósito de Deus na sua vida. Aí eu digo para você, você está indo no sentido totalmente contrário. Porque um dia Jesus Cristo vai vir e vai pedir contas daquilo que você fez com aquilo que Ele te deu. Ou seja, você buscou viver o seu chamado? Você buscou viver o seu propósito na terra? É isso que Jesus vai vir e perguntar para você. Como você tem andado, como você tem vivido, qual tem sido a intenção ou a motivação da sua vida em ter tudo que você tem. Porque na verdade, se nós temos alguma coisa, se nós recebemos alguma coisa, se nós somos alguma coisa, nós o somos para servir, nós o somos para dar, nós o somos para
para dividir, para multiplicar entre os irmãos, entre as pessoas. Isso é comunidade. É quando nós entendemos que tudo que nós temos não é nosso propriamente, mas é de todas as pessoas. Se eu tenho condições financeiras o suficiente, eu preciso orar, pedir orientação de Deus para repartir o que eu tenho, para abençoar com o que eu tenho. Se eu tenho um dom especificamente, se eu tenho um dom de cura, ou se eu tenho qualquer outro dom, tudo que nós temos, tudo que Deus nos dá é para que nós então demos. Amém? Então, se Deus me dá alguma coisa, eu preciso retribuir entregando e servindo para outra pessoa, né? O problema é que nós achamos, amados, que às vezes nós possuímos o monopólio da verdade, o monopólio da razão, o monopólio de que Deus é conosco simplesmente quando nós estamos prosperando financeiramente. E isso não é verdade. Pode ser que nós estejamos prosperando financeiramente, mas esse não é o significado de que Deus é conosco, de que Deus está no negócio. Quantas pessoas no mundo prosperam, enriquecem, crescem, mas estão indo no propósito contrário do que Deus tem para a vida delas? Não creem em Cristo, ou são ateus, né? O que eu quero dizer é que a igreja precisa começar a entender, né, que tudo aquilo que um recebe, o outro recebe, que o outro recebe, que todos recebem, tudo aquilo que nós temos é para servir, é para dar de volta. Então, se nós recebemos de Deus, nós precisamos devolver a Deus. E como que nós devolvemos a Deus? Servindo ao nosso próximo, né? Abençoando com uma oferta, abençoando com alguns alimentos, abençoando com aquilo que eu tenho. Se eu tenho uma voz boa, eu vou cantar, eu vou adorar a Deus, e através da minha adoração, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas. Se eu tenho dinheiro, eu vou abençoar as pessoas que estão ministrando, que estão cooperando com o ministério, que estão abençoando, né? Eu vou abençoar aquele que está mais pobre, que não tem condições em casa. Eu vou procurar de Deus o que Deus quer que eu faça com as minhas finanças. Mas o problema é que as pessoas hoje em dia, elas simplesmente olham para o próprio umbigo e acham que elas precisam, que elas têm a razão, que elas têm o monopólio da verdade, e que se elas estão prosperando é um sinal de Deus, de que elas têm um aval e que elas têm toda a razão e que elas podem todas as coisas. Na verdade, isso não é verdade. Pode ser que nós estejamos prosperando fora da vontade de Deus. Você imagina? Às vezes Satanás usa de algum subterfúgio para que a gente seja próspero financeiramente e de repente ele está conseguindo nos tirar do propósito que Deus tem para a nossa vida. Amados, não existe nada. Eu quero dizer para você que Noé, quando construiu a arca não era o fundamento, a arca não era o propósito de Deus, a arca não era o ponto crucial da história de Noé, mas o ponto crucial da história de Noé é salvar vidas. Deus, ele fez Noé construir uma arca para salvar vidas. Quem são essas vidas? A vida da família de Noé, a vida daqueles que iriam vir após Noé, daqueles que seriam Israel, daqueles que seriam uma nação. Então nós precisamos começar a nos conscientizar, a entender que tudo que nós temos e tudo que nós fazemos precisa glorificar o nome de Deus através do nosso serviço, através do entregar, através do dar. E as pessoas que têm dinheiro, normalmente elas são arrogantes, achando que elas possuem o monopólio da verdade, que elas possuem o aval para fazer o que quiser, que Deus está com elas simplesmente por causa da prosperidade. Isso pode ser um grande engano de Satanás. Amém? Que Deus toque o seu coração através dessa palavra e principalmente viva o seu propósito, o propósito que Deus tem para a sua vida. Você não sabe? Ai, cara, então quer dizer que eu estou em pecado se tenho dinheiro? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tudo que nós recebemos, nós recebemos para devolver a Deus. Tudo provém de Deus. Deus é quem nos dá, Deus é quem não... Mas tudo isso é para que nós possamos abençoar. Tudo que nós fazemos é para servir, inclusive até mesmo o seu trabalho, né? Seja você um advogado, seja você um dentista, seja você um médico, tudo que você faz, você está fazendo para servir alguém. Mesmo que você ganhe e receba isso, né? Aí muita gente fala até do pastor, de um sacerdote, de uma pessoa que está na igreja, que de repente, porque vive às custas do povo. Sim, mas peraí, quer dizer que uma pessoa que é profissional, que é um médico, então está vivendo à custa também da doença dos outros? Quer dizer que uma pessoa que é dentista está vivendo à custa do dente das pessoas? Sim, eu acho que é, gente. Assim como Paulo diz para mim e para você,
aos Coríntios, ele diz que nós, assim como um soldado que vai à batalha, ele vai à batalha e recebe o sustento. Aquele que é agricultor, ele cuida da plantação e ele recebe o sustento daquela plantação. Quanto mais aqueles que pregam, aqueles que falam da palavra, esses também devem receber, não só porque eles entregam não é porque eles entregam no Espírito que eles não têm que receber no material, porque eles devem e precisam receber no material, devem ser honrados no material, né? Paulo ainda fala que aqueles que ensinam bem, que trabalham bem dentro da igreja, eles merecem duplos honorários. Então nós precisamos começar a mudar a nossa mentalidade, a quebrar a mentalidade errada que Satanás coloca em nossa mente, né? De que, eu vou dar dinheiro pro pastor, eu vou fazer isso. Não, você está honrando a casa de Deus, você está devolvendo, você está servindo, você está colocando seu dinheiro a serviço do reino. Amém? Então eu quero dizer para você, amado, entenda, prosperidade não significa que Deus está te dando um aval de que você é totalmente certinho, que você é totalmente correto, que você tem uma vida assim totalmente íntegra. Amém? Você precisa olhar em Deus, buscar em Deus quais são os propósitos dos quais Ele tem para tudo que Ele faz na sua vida quanto na minha. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido você. Se você não esteja entendendo, eu quero que você comente aqui embaixo, curta esse vídeo e compartilhe para outras pessoas aí, para que outras pessoas também sejam abençoadas através desse vídeo, amém? Então procure, busque o seu propósito, busque o propósito das coisas dos quais Deus tem te dado, busque o propósito do porquê Deus tem entregado as coisas que Ele tem entregue nas suas mãos, amém? Porque tudo que nós recebemos é para dar. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero levar chuva aos sedentos e que você também leve chuva àqueles que têm sede.